Continuação da leitura do livro Liderança com Propósito, capítulo 6. Como um líder enfrenta seus opositores. Como você enfrenta a oposição? Sente-se em pânico quando o pressionam? Fica tenso, perde o controle, sente-se desalentado? Ou se dá por vencido? O que você faz? A descrição de responsabilidade de um líder inclui fazer frente aos ataques. O quarto capítulo de Neemias refere-se à estratégia de batalha, as táticas, os oponentes, os efeitos dessa oposição e a resposta correta do líder. 1. Um líder faz frente à oposição, às táticas dos oponentes. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: "O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?" Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: "Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra." O escárnio é a primeira tática que os nossos inimigos costumam escolher, como mostra essa passagem. Depois de tantos anos, é uma estratégia que ainda funciona. Muitos dos livros que você acha nas estantes relacionados aos negócios hoje falam da guerra psicológica no escritório. Se você é cristão, aumenta a intensidade da batalha. O mundo não crente ridiculariza a igreja. As pessoas nos denigrem, discutem conosco, zombam de nós, caracterizam-nos como fracos, ignorantes e fanáticos. Ou dizem que todos os pastores são fracos e covardes, ou caloteiros. A zombaria é constante e é eficaz, porque ataca a nossa autoestima. Podemos suportar quase tudo, menos o ridículo. O ridículo é sempre o substituto do raciocínio, como podemos ver no ataque de Sanbalate. O riso é sempre o substituto da lógica. Quando alguém o ridiculariza, é provável que tenha medo de que você esteja com a razão. Eles têm medo de que você triunfe. Sanbalate recorreu ao insulto àqueles frágeis judeus. Com isso, ele estava insultando que a motivação deles era egoísta e zombavam das suas crenças, estava exagerando nas acusações. Essas são as ferramentas típicas do escárnio. Irão terminar a obra num só dia? Perguntou. No entanto, ninguém havia sugerido tal coisa. Ninguém havia dito que o muro seria reconstruído em um dia. O exagero das acusações é uma tática típica do escárnio. Primeiro criam uma imagem falsa do que acontece e depois procuram derrubá-la.
ainda mais o escárnio. É algo contagioso. Uma vez que Sambalate lançou seus ataques verbais, seu comparsa Tobias lança o seu. Toda vez que alguém começa a ridicularizar, sempre há alguém que o segue. São os covardes que nunca teriam dito uma palavra por conta própria. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que, em toda a sua extensão, chegássemos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Os inimigos tramam uma resistência e agora, em lugar de um punhado de críticos, o que temos já é uma conspiração. Sambalate agitou os descendentes para que desistissem ao projeto de construção dos muros que Neemias havia lançado. Com Sambalate os samaritanos ao norte, os árabes ao sul, Tobias e os amonitas ao leste e os homens de Asdod ao oeste, os judeus estavam rodeados. Para onde quer que olhasse, viam pessoas conspirando contra eles. Você já notou como as pessoas negativas tendem a se juntar? Há alguns cujo único propósito na vida parece ser opor-se aos demais. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. A forma mais rápida de espalhar um rumor e se alimentar dos medos que as pessoas têm, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, diziam. O certo é que não tinham esse tipo de poder. O rumor de um ataque foi suficiente para incitar ao pânico. Quando alguém compreende que seus inimigos usarão rumores para atacá-los, podem se preparar para resistir à sua violência. Os rumores caracterizam-se por duas coisas. Sempre são espalhados pelos que estão mais perto do inimigo. Os judeus que moravam perto deles. Os judeus que moravam fora da cidade e perto dos inimigos eram os mais negativistas. Você já esteve rodeado por gente negativa? Quando estamos nós também, vamos nos tornando negativistas. É como um vírus que nos infecta. Se o inimigo consegue infiltrar alguém dentro do acampamento que diga: isso não pode ser feito, terá conseguido uma grande vitória. Ele o sabe e assim se dedica a infiltrar-se em nossas fileiras. 2. Os rumores vão se tornando mais exagerados à medida que se repetem. 10 vezes nos preveniram. Quando se exagera 10 vezes um rumor, as pessoas começam a acreditar. Acho que foi Hitler quem descobriu que, se alguém repete uma mentira durante tempo suficiente, as pessoas começam a acreditar nela. A questão é a seguinte: o ponto de vista negativo sempre é exagerado nos projetos. Os líderes não engolem os rumores, talvez os escutem e cheguem até ruminá-los durante algum tempo,
mas nunca os engolem. Eles compreendem que os rumores são sempre exageros da verdade. O efeito da hostilidade. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Quando alguém está trabalhando duro e descobre que está sendo bombardeado com escárnio, os rumores e a resistência, o natural, que comece a ser os rumores, sentir desanimado, o desalento é duplo. A intenção é a consequência da oposição. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando você acha ser mais provável que pareça o desânimo, você tem em sua casa algum projeto inacabado? Geralmente o desânimo aparece quando estamos na metade do projeto. O desalento tem 4 causas principais. 1. A fadiga. Os trabalhadores já não têm mais forças. Um corpo cansado pode causar um espírito esgotado e desalentado. Descanse sempre que puder, para evitar este imobilizador de projetos. 2. A frustração. Ainda há muito entulho. Quando você está trabalhando num projeto tão gigantesco como o de Neemias, geralmente a frustração é um tema de percepção. Na realidade, os montes de escombros vão diminuindo, mas se continuarmos olhando escombros, isto é arrasador. Se nós limitarmos a seguir em frente, podemos vencer. 3. O fracasso. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Quando você está esgotado, tudo parece impossível. Vince Lunardi disse: a fadiga nos converte em covardes. 4. O temor. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los. Uma das táticas principais do inimigo consiste em induzir ao medo. Os inimigos sempre têm 2 objetivos: dificultar a palavra de Deus e deter a obra de Deus. Qual a resposta correta aos opositores? O que você deve fazer quando estiver atacando você? Há alguma forma de oposição às agressões aceita diante de Deus? Veja agora algumas sugestões que procedem de Neemias. Os líderes dependem de nós. Os líderes dependem de Deus. Confie em Deus. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos consultores. Neemias orou. Que maneira mais fabulosa de aliviar a tensão. Quando estiverem ridicularizando você, não o negue, confesse-o, apoie-se em Deus, admita tudo diante dele. Meu Deus, nós confiamos que tu nos vais defender.
Disse-lhe Neemias, em lugar de se enredar em uma competição de insultos, o que ele fez foi buscar apoio em Deus. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Se alguém está ridicularizando você, não lhe responda. Se você fizer isso, não vai ser melhor do que quem está zombando de você. Apoie-se em Deus e ore. Quanto maior a hostilidade, mais você vai precisar confiar em Deus. A oração é sua grande aliada quando o estão atacando. Quando ridicularizarem você, não enfrente as pessoas, converse com Deus. Neemias fez pouco caso do escárnio e avançou em direção à sua meta. Ore e continue fazendo o que deve ser feito. O escárnio nunca poderá deter o que você está fazendo, a menos que você permita. Cada vez que atacarem você, a primeira coisa que deve fazer é levar isso a Deus em oração. Ore. Algumas vezes basta ignorar a hostilidade, outras não. Há ocasiões nas quais as críticas se identificam, façamos o que façamos. Quando Sambalate e seus comparsas descobriram que o povo não estava prestando atenção em suas zombarias, conspiraram para combater Jerusalém. Quando acontecer algo assim com você, leve o fato a Deus, deixe que seja Ele quem dê a força necessária para você terminar o que começou. 2. Os líderes respeitam seus opositores, não submete seus opositores, não subestime. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Precisamos reconhecer e respeitar a força de nossos inimigos. Neemias fez que orassem. Nós oramos ao nosso Deus, e atuassem. Colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Está muito bem o que pecamos a Deus, que nos proteja, dizer à noite em nossa cama, protege-me dos ladrões. No entanto, é necessário também que nos levantemos e fechemos a porta. Oliver Crowther dizia: confie em Deus e mantenha a pólvora seca. Uma petição sem preocupação é presunção. Quando o estão atacando, você precisa se apoiar em Deus e também respeitar os seus opositores. Quanto maior for a oposição, maior será a resposta que você vai precisar dar. Até aquele momento, somente Neemias havia orado. Agora, graças ao seu exemplo, todos estavam orando, estavam observando seu líder. Guiamos mais pelo exemplo que por meio das nossas palavras. Por altos e elevados que estejamos. Neemias havia orado constantemente até aquele momento. O povo que ouviu orar e viu sua felicidade a Deus, agora começou a orar também. Se você é um líder em seu negócio e quer que os outros o sigam, comece a orar. A hostilidade corporativa exige uma resposta também corporativa. Graças ao exemplo de Neemias, todo o povo de Deus havia começado a orar. Então puseram guarda. Neemias conhecia seus inimigos, de modo que não
que colocou vigilância 24 horas e estabeleceu um sistema de segurança. Talvez você tenha ouvido dizer: guerra avisada não mata as pessoas. É verdade, no decorrer de toda a história, os líderes têm pago um preço alto toda vez que subestimaram seus inimigos. Ora, mas há algo além de orar. Mantenha-se vigilante. Conheça seus inimigos e não permaneça ignorante diante do que está acontecendo. Na Bíblia, usa-se uma e outra vez a expressão vigiai e orai. Jesus disse isso, Paulo disse isso, João disse isso, Pedro disse isso. Vigiai é a parte humana, colocar-se em guarda. Orar é a parte divina, confiar em Deus. Estamos alertas quando fechamos nossa porta, oramos quando dizemos a Deus que confiamos nele. Faça as duas coisas. 3. Os líderes reforçam os pontos fracos. Reforce os pontos fracos. Por isso, posicione alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por familiares, armados de espada, lanças e arcos. Depois de orar e de fazer andar seu sistema de alarme, Neemias reforçou os lugares mais vulneráveis, aqueles lugares onde a muralha estava mais baixa e que necessitavam de ajuda especial. Os lugares onde estava mais alta não necessitavam de tanta vigilância. Você sabe onde estão os pontos fracos do seu negócio? E em sua família? Onde vocês estão mais expostos a ataques? Esse princípio que Neemias está nos ensinando. Os bons líderes sabem que pontos são vulneráveis e reforçam esses lugares. Quando eu estiver fazendo uma apresentação, qualquer que ela seja, reconheça suas debilidades, preveja as objeções, prepare-se para o que podem lançar contra você. Espere isto, porque é o que é mais provável que aconteça. Se você estiver preparado, poderá evitar um desastre. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo: a obra é grande, é extensa, e estamos separados, distante uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Neemias e os habitantes de Jerusalém trabalhavam dia e noite sem parar, entretanto, não tinham exército. Todos eram trabalhadores iniciantes que haviam unido forças para levantar a muralha. Não podiam sequer pensar em fortificar a cidade. Por isso Neemias disse:
No lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Então saberemos que o inimigo está ali e vamos combatê-los. Juntos mantenham abertas as linhas de comunicação nos momentos em que estiver sofrendo hostilidades. Neemias transformou a cidade toda em um acampamento armado e todos começaram a fazer duas coisas: trabalhar e carregar arma. Cada vez que começamos a estabelecer algo para Deus, estamos buscando uma batalha. Tanto que, se é o caso de reerguer o seu casamento, uma igreja ou sua vida espiritual, você está procurando briga. Satanás vai de encontro a tudo o que Deus abençoa. Ele usa as pessoas para nos fazerem oposição. Os líderes precisam edificar e lutar ao mesmo tempo. Se você está fazendo algo que tenha importância nesse mundo, alguém irá fazer oposição. Neemias tinha 3 alternativas diante dos rumores da resistência e do ridículo. Podia A. Abandonar tudo. B. Deixar de levantar os muros e ir lutar. C. Edificar os muros e armar-se para a defesa. Ele sabia que as 2 primeiras opções não iriam funcionar. Os líderes têm que edificar e batalhar ao mesmo tempo. Neemias não estava disposto a renunciar ao que estava fazendo e era esperto demais para deixar tudo e ir lutar. Se pensarmos o tempo todo apagando, se passarmos o tempo todo apagando incêndios, nunca terminaremos o nosso trabalho. Para que seus projetos triunfem, você precisa edificar e trabalhar ao mesmo tempo. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Por que você acha que Neemias foi estabelecendo o povo? Era pequenos grupos familiares? Quando nos estão atacando, precisamos de apoio mais do que em qualquer outro momento. Esse é um dos benefícios dos pequenos grupos. Quando estamos em um grupo pequeno, de modo diferente do que quando brincamos de cavaleiro solitário, somos menos vulneráveis aos ataques de Satanás. Deus nunca quis que andássemos sozinhos. Por mais invencíveis que pensamos que somos, nos pequenos grupos há apoio e conforto. Por que ele fez isso por famílias? Neemias compreendia que, se uma pessoa estava trabalhando no muro e estivesse preocupada com sua família no outro extremo da cidade, ia viver em um constante estado de temor. E se o inimigo estiver atacando lá, estaria pensando esse trabalhador: poderiam acabar com minha família. Por isso colocou no muro trabalhadores por grupos familiares. Conhecia a força que tem os laços de família. Sabia que as pessoas fazem tudo o que for necessário para proteger os seus.
Nunca lute sozinho. Cada vez que tenha que enfrentar a oposição, busque apoio. Esta é uma das razões pelas quais existe a igreja. Todo fim de semana prego em minha igreja, sabendo que na segunda de manhã todos vão retornar para seus trabalhos e a vida voltará a golpeá-los novamente. Este mundo é duro. Para os cristãos pode tornar-se ainda mais duro. No final de semana, as pessoas entram na igreja vendadas e sangrando para serem curadas e enviadas de volta para a batalha. Precisamos de apoio. O mundo dos negócios é duro. É difícil ser cristão em uma escola. É difícil ter atitudes cristãs em uma sociedade na qual tudo o que nos rodeia nos diz não. Não viva para Cristo, viva para você mesmo. 4. Os líderes reafirmam o seu povo. Reafirme seu povo. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Neemias reuniu os seus, aliviou seus temores, reforçou sua confiança e lhes levantou a moral. Essa é a tarefa do líder. Quando seu negócio, sua família, sua igreja estão sob ataque, sua tarefa como líder consiste em dar novas forças ao seu povo. Levante-os, encoraje-os e mantenha-se na luta. Diga que Deus está do seu lado. Não tenha medo. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lhes disse Neemias. Dele é quem vem nossa segurança. Lembre-se do Senhor. É interessante observar que são muitas as guerras que empregaram lemas que começaram com a expressão lembre-se. A guerra dos Estados Unidos e Espanha teve o lema lembre-se de Maine. A Primeira Guerra Mundial, lembre-se de Lusitânia. Os texanos continuaram dizendo ainda hoje, lembre-se do Alamo. E na Segunda Guerra Mundial se dizia, lembre-se do Pearl Harbor. Todos esses gritos de batalha basearam-se em alguma derrota grande, digna de ser recordada. É bom que nós recordemos das lições do passado de Neemias. Focou as coisas de maneira oposta. Não disse lembre-se da nossa derrota. Lembre-se do Senhor. Sua mensagem foi: olhem para o futuro. Deus é nossa esperança. Tiremos nossos olhos dos nossos inimigos para colocá-los no Senhor, nosso vencedor. Quando estiver sofrendo um ataque, a meta do diabo é que sua atenção esteja colocada na oposição. Se ele conseguir isso, terá ganhado a batalha. Você pode escolher. Você pode focar a oposição ou em Deus. Você pode focar sua situação financeira ou o Senhor. Pode focar os juros altos ou o Pai.
pode focar a economia flutuante ou o rei do universo. O que você vai escolher? Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Lembre-se de que como Deus é, Ele é grande, é maravilhoso. Quando alguém teme a Deus, quando lhe tem reverência e respeito, e reconhece seu poder, não teme mais nada. O temor do Senhor substitui o temor ao homem. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Se você mantém um respeito saudável por Deus, se você o reverencia e percebe o quão poderoso Ele é, você não terá problemas ao temer outras pessoas. Então Neemias os exortou: lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas famílias, por suas mulheres e por suas casas. Exortou-os a lutar pela sua vida. Era preciso que eles percebessem que estavam arriscando tudo por tudo. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Ele sabia que o povo responderia diante de algo tão palpável. Por isso, o toque da trombeta era seu sinal de reunião, um sinal destinado a fazer com que se sentissem seguros. 5. Os líderes negam-se a abandonar seu labor. Negue-se a abandonar seu labor. Siga em frente, não existe nada que possa substituir a perseverança. O talento não a substitui. Não há nada mais comum do que os homens com talento que fracassam. O gênio não a substitui. O gênio, mal recompensado, é quase proverbial. Os estudos tampouco a substituem. O mundo está cheio de incompetentes com estudo. Somente a perseverança e a firmeza constituem o poder que vence tudo. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. As hostilidades existem. Por todos os lados, há críticos dedicados a ridicularizar e espalhar rumores. Precisamos reconhecer esta realidade e seguir em frente, tal como fizeram Neemias e os israelitas. Recuse distrair-se a um ditado que é muito velho e muito verdadeiro. Quando caminhar se torna duro, são duros os que caminham. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Esse é o primeiro alvo dos inimigos, provocar confusão. Esse é o segundo. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio de vocês. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. A meta de toda hostilidade é criar obstáculos para o seu trabalho, até paralisá-lo.
O inimigo quer que você renuncie. Este é o momento em que devemos dizer, de forma alguma, e continuar trabalhando, aconteça o que acontecer. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens empunhando espadas desde o arraiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Quando estamos sob ataque, é um momento que nos mantermos unidos. Neemias abriu o caminho. Ele era o que havia estabelecido o ritmo para a obra que estavam fazendo. Não tinha medo de ser o protótipo, fazer as mesmas provações que o povo sofria e enfrentar os mesmos perigos. Os líderes são modelos de perseverança. O líder é o último a se entregar, o último a abandonar o barco. O líder se recusa a se render. Que meta ou sonho inimigo quer que você abandone? Em que área ele está sussurrando em seu ouvido? Abandona? Nunca você vai conseguir chegar lá? Trate-se do esforço de ler toda a Bíblia em um ano? Ou dessa profissão que você sempre quis exercer? De um sonho? De seu casamento? De uma ideia? De um ministério na igreja? Você precisa seguir em frente. Um dia Satanás fez um bazar e vendeu todas as ferramentas que havia usado durante anos. Num canto, porém, estava uma ferramenta a qual ele dava um valor especial. E por isso colocou um preço maior do que todas as outras juntas. Na verdade, não queria vendê-la. A ferramenta era o desânimo. Ele sabia que essa ferramenta tinha funcionado todas as vezes que ele a tinha usado. Então ficou com ela. Talvez ele nunca o engane, nem o tente pela imoralidade, mas sim, ele pode desanimá-lo. Satanás sabe que o cristão desanimado é um cristão inútil. Quando deixamos que o desânimo vença, é porque desviamos os olhos do Senhor para focar as circunstâncias, uma vez que Satanás nunca vendeu essa ferramenta, ainda a utiliza nos dias de hoje. Quando nos damos por vencido, o diabo ganha. Não se dê por vencido. Certa ocasião, um crente desconhecido escreveu: não me renderei. Desejo abandonar, mas não o farei. Pois de dia e de noite, por Deus e pelo bem, ainda há batalhas para lutar. Desejo abandonar, mas não o farei, ainda que me sinta enfermo. E é verdade, preocupado e sem ânimo, eu sei, cansado e abatido e tudo o mais. A mim mesmo me alento, não o farei. Não poderia me render, nunca, jamais. Não verei minha armadura no chão. Não me verei desfalecendo, derrotado. Desejo abandonar, mas não o farei. Que seja esse o meu clamor e o meu cântico.
que Deus me fortaleça ao andar, para continuar lutando contra o mal. Ainda que deseje me render, não o farei. A perseverança é uma prova máxima da liderança, é a prova do ácido. O que você faz quando o caminho se torna duro? Como você conduz as coisas quando alguém zomba de você por ser cristão? Talvez suas palavras firam você, mas não podem detê-lo. O segredo do sucesso consiste simplesmente em durar mais do que os seus críticos. Lembre-se, o carvalho é só uma pequena noz que se recusou a ceder. Você não precisa ser um gênio, só precisa se manter firme. Com o tempo você vai continuar além dos seus críticos. Não existe nada que o diabo mais queira fazer do que nos atrasar, nos deter e nos colocar em ponto morto. Você fica tentando em voltar atrás com respeito a algo que Deus pediu que você fizesse? As hostilidades vêm aos montes. Talvez na sua vida você esteja num desses momentos de maré baixa, mas essa maré voltará a subir. Não se dê por vencido. Resista ao desalento, siga adiante, nunca se dê por vencido. Pai Celestial, Tu dizes em Tua palavra que não devemos ignorar as maquinações de Satanás. Devemos dar-nos conta de que a fonte desta hostilidade é o diabo, essa serpente antiga. Sabemos que ele nos quer ridicularizar e organizar a desistência contra nós. Ele usa os rumores e outras ferramentas que tem em seu arsenal para nos desalentar. Senhor, quando estivermos desalentados, quer seja por fadiga, por frustração, por algum fracasso ou por temor, ajuda-nos a reconhecer a causa, ajuda-nos a apoiar-nos em Ti. Lembra-nos que não devemos subestimar a hostilidade contra nós por sermos cristãos, por sermos líderes. Ajuda-nos a darmos conta de que essa hostilidade são na realidade um privilégio, já que nos permitem compartilhar Teus sofrimentos. Ajuda-nos a reforçar nossos aspectos débeis pelo poder do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a renovar e encorajar as pessoas que nos rodeiam e, sobretudo, ajuda-nos a nunca nos rendermos, porque o fazemos por Jesus. Em Seu nome oramos. Amém. Pontos para reflexão. O que é que o inimigo quer que você renuncie? Uma vez que você o saiba, resista e não se renda. Lembre-se de que o segredo para sobreviver é superar as críticas. Pense nisso na próxima vez que vir uma pequena semente, ela não deixa de continuar crescendo. Os líderes devem encarar a oposição e lidar com conflitos. O que fazer quando os membros do grupo não se dão bem? Como administrar a sabotagem interna? É o próximo aspecto de liderança
que estudaremos. Até o próximo capítulo.